Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Guilherme Ramos Reis e hoje, até o final desse vídeo, eu vou provar para você como é possível você também desenvolver grandes incorporações imobiliárias sem que você tenha que colocar o seu capital próprio e sem que você tenha que pagar juros durante a construção. Eu também quero que você saia com novos insights sobre a capacidade de crédito da pessoa jurídica da Caixa Econômica, ou seja, como trabalhar com o recurso mais barato do banco ou o recurso do próprio cliente para que você possa escalar ainda mais as suas construções, aumentando também o seu conhecimento e a sua capacidade de criar oportunidades e, claro, gerar novas maneiras de obter rentabilidade. E olha só, isso que eu estou falando para vocês não é nenhuma mágica não. Eu vou mostrar para você quais são os fatores importantes que fazem com que o recebimento das vendas seja maior ou igual que o valor executado da obra, para que você mantenha o fluxo de caixa positivo durante a obra e possa ir construindo todo o empreendimento com o recurso ou dinheiro dos próprios clientes. E quero deixar bem claro que não são para grandes investidores do mercado. Não precisa ser engenheiro e não precisa ter experiência com obra. Na verdade, nem precisa ter um CNPJ, mas sim para qualquer pessoa que queira aí rentabilizar com o conhecimento na incorporação imobiliária, que é, já adianto para você, o mais lucrativo do mundo. Isso, claro, de forma segura e financeiramente responsável. E se você já trabalha com construção, fica aqui comigo porque eu vou te mostrar o passo a passo para você fazer o seu primeiro apoio à produção. E eu te prometo uma coisa, depois que você fizer o seu primeiro empreendimento apoio à produção, você não vai querer saber mais de nada, pode ter certeza. É isso que todo mundo fala, é isso que eu falo também. E olha só, eu gostaria de pedir para que você não se auto-elimine, até porque você vai perceber que os conhecimentos que eu vou trazer aqui são bem possíveis de serem aplicados e articulados de diversas formas, né, e com diversas profissões. Eu sei que pode parecer bom demais para ser verdade, não é mesmo? Mas pode ficar tranquilo, acredite em mim, eu já vi alguns amigos e parceiros conseguirem entrar nesse mercado também e obterem aí resultados surpreendentes seguindo essas estratégias. E é para isso que eu estou aqui, para compartilhar esse conhecimento e experiência com você. Então, vamos juntos nessa jornada. Os depoimentos que você vai ver aqui são de pessoas normais, né? De diversas profissões que já conseguiram alcançar esse objetivo. Bom, meu nome é Ricardo Miranda, somos proprietário da Bloco Beton, indústria de pré-moldados. Nós já fizemos um projeto com apoio à produção na Caixa Econômica, contamos aí com a ajuda do Guilherme. Algum tempo atrás, a gente estava querendo fazer, mas não tinha experiência nenhuma e nem estávamos com suporte adequado, com uma consultoria adequada para poder fazer. Então, resolvemos fazer meio que sozinho, dando umas cabeçadas para lá, outra para cá e tal, por falta de experiência e pelo suporte de uma consultoria. A gente demorava muito para responder, então esse projeto ficou assim muito lento. Mas aí depois, lá na frente, quando nós conseguimos fazer o contato com o Guilherme, fizemos a parceria e aí a coisa deslanchou. Com relação aos juros, nós não pagamos juros porque nós vendemos a maioria na planta, então não teve juros durante a obra. Nós tínhamos uma preocupação de não vender as plantas, porque tem uma quantidade para a gente poder vender, para poder ser aprovado o financiamento, para ser liberado. Mas foi tranquilo. O que eu recomendo é que tenha uma boa consultoria, um bom suporte para poder fazer isso. Eu imaginava que seria mais complicado. Olá, para quem não me conhece, eu sou o Cadu Carvalho, sou amigo e parceiro do Guilherme Reis aí há mais de uma década, para não falar muita idade. E assim, desde do início a gente usava muito recurso de investidor, pagava juros altos para construir naquelas modalidades individuais, né? E aí, cara, era muito dinheiro jogado fora de juros mesmo. E aí, no primeiro empreendimento que a gente começou a fazer ali de apoio à produção, claro, foi gradativo, pagou dinheiro de juros para investidor, mas já começou os clientes
pagarem parte dos juros e gerar o aporte de dinheiro que a gente precisava, né? Então, é lindo ver, assim, esse último empreendimento que a gente entregou agora, de São Sebastião, do Esplendor em Bloco, cara, a gente já conseguiu uma exposição de caixa muito menor. A gente conseguiu desligar uns 50% ali, mais ou menos, dos apartamentos ali na planta, assim, sem obra. E que é lindo. A exposição de caixa, os juros reduziram absurdamente. E aí, enfim, o empreendimento está sendo entregue agora. E é claro, muito com a ajuda do Guilherme, assim, a questão das vendas, a questão ali de... porra, se não fosse ele ali, ia ter ajudado nessa questão do comercial, de conseguir desligar ali sem nada de venda. Enfim, não teria acontecido isso. E agora, finalmente, a gente está indo para um empreendimento bem maior, na realidade, com uma exposição de caixa assim, bem menor do que a gente teria, na realidade. E isso graças a esse sistema de apoio à produção, de redução de juros, e usar o dinheiro do cliente como recurso para fazer essa obra. Além de ser muito mais seguro, te possibilitar construir muito mais e ganhar em cima do volume muito mais de dinheiro. É isso. Então é isso, gente. Um abraço, espero que vocês entrem nesse universo aí também e aproveitem a redução de juros, exposição de caixa, que vocês consigam o máximo do potencial de vocês para construir muito aí com muito menos dinheiro que isso. É isso. Beijo, um abraço. Então, antes de eu te explicar em detalhes como funciona esse método, é importante eu te contar primeiro como que ele caiu nas minhas mãos. E para quem não me conhece, é um prazer. Meu nome é Guilherme Ramos Reis. É um prazer, eu sou o Guilherme. E a minha história com o mercado imobiliário começou há 14 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar aí junto com meu sócio, construindo casinhas para vender na modalidade individual. A modalidade individual, para quem não conhece, é exatamente isso. É você construir, depois você pede o laudo de avaliação e depois você coloca essa casa para venda. E olha só, como que na época a gente não tinha dinheiro, a gente tinha que trabalhar com dinheiro de investidor. E a gente pagava juros caros por esse valor. Né? E também, sempre quando uma construção atrasava, a gente perdia, todo o nosso lucro ia por água abaixo. A minha história com apoio à produção começou quando eu descobri que essa forma que eu fazia de construir para vender não era assim tão vantajosa como eu imaginava. Claro que eu também queria fazer dinheiro nesse mercado, né, de construção de casas, só que eu estava querendo fazer isso da forma errada. E essa história, quem vai te contar não sou eu, vai ser meu sócio, João, que começou lá comigo, lá no início, e também o Rafa, que investia com a gente na época. E se você estava aí pensando em construir para vender, ao invés de vender para construir, você vai repensar um pouquinho depois de assistir essa história. Então, solta o play aí, vamos assistir. É o João Leonardo, que é sócio da construtora Abreu e Ramos, junto do Guilherme, e a gente faz vários empreendimentos há um bom tempo, e ele tem uma história muito legal. Ele começou quando ele tinha 18 anos, então a história dele é bem legal. Eu pedi para ele focar especificamente no maior perrengue que ele passou lá dentro da empresa. Então, vamos dar uma olhada na história dele. Eu comecei a Abreu e Ramos em 2010, comecei com 2 casas, eu tinha acabado de fazer 18 anos. A minha primeira obra foi no Jardim Gá. A gente dividiu com 5 pessoas essa obra. A gente ficou fazendo projetos menores, sempre de 2 em 2 casas, até que a gente conheceu o Rafa em 2013 e a gente começou o nosso primeiro predinho. A gente começou com um prédio de 6 unidades. Partimos para outro de 8 unidades e então a gente começou a focar muito na parte de investidor. A gente resolveu fazer projetos maiores, então projetos de 18 unidades, fomos para de 12 e começamos a um crescimento. Em 2014, a gente estava construindo por volta de 15 unidades ano. Em 2016, a gente já estava fazendo 100 unidades por ano. E foi quando a gente resolveu alterar o modelo do nosso projeto. A gente passou a fazer 8 unidades num projeto mais verticalizado. De 2017 para 2018, a gente iniciou esse novo planejamento. Os planejamentos começavam de 3 em 3 meses, 48 unidades por vez. Quando chegou a hora da gente fazer a nossa avaliação para financiar os imóveis,
a gente viu que os nossos projetos não seriam aprovados pelo banco financiador. Naquele momento, a gente viu que 150 apartamentos não poderiam ser financiados. Acho que esse foi o momento mais crítico dentro da nossa história. Eu vi que tudo tinha acabado. Eu não via solução para o problema. A vontade que deu foi de ir para casa e desistir de tudo. Acabou que a gente resolveu encarar o problema de frente. Não foi rápido, não foi fácil. Toda vez que a gente inicia um projeto, a gente estuda as regras que estão vigentes naquele momento. A gente se adequa a todas as normas dentro da construção civil que a gente tem que seguir. Então, nosso projeto estava todo adequado. O que aconteceu foi que o banco financiador estava tendo um problema com a construtora maior e essa regra foi aplicada para todas as construtoras do Brasil. Aconteceu que o nosso projeto ele tinha acabado de ser concluído e ainda estava com as regras antigas. Depois do susto inicial, respirei fundo, comecei a marcar uma série de reuniões junto ao banco financiador, a superintendentes, a gerentes, a engenheiros responsáveis, e a resposta sempre foi negativa. E depois de muita insistência, muito e-mail, a gente recebeu um talvez. E aí começou aquela montanha-russa de emoções. Foi um talvez, foi um sim, aí depois um sim de novo, aí depois um talvez, aí depois um não, aí depois um sim. E até que a gente conseguiu conquistar esse direito de poder financiar as nossas unidades. Graças à parceria que a gente tinha junto a esse banco financiador, a gente conseguiu contornar essa norma e hoje as nossas unidades basicamente estão todas comercializadas. Foi difícil, foi duro, a gente conseguiu. Os resultados financeiros daquele período foram desanimadores, mas ainda assim eu acreditei que a gente devia continuar seguindo. De lá para cá foram 4 projetos, 82 unidades e bons resultados. Por que eu trouxe essa história aqui para você? Porque eu quero mostrar o contrário do que eu estou querendo te propor, que é construir para vender e quais são os riscos que isso traz. Olha só, o problema que eu passei lá atrás foi bem simples. Eu e meu sócio, a gente estava construindo ali, a gente estava com 150 unidades para serem vendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida e simplesmente da noite para o dia as regras mudaram, as regras de financiamento do programa, então a gente não podia mais vender essas unidades pelo programa. Acontece que a gente estava pagando juros super caros para os investidores, né? E como você pode ver no vídeo, não foi nada fácil de resolver. Mas assim, a gente conseguiu, né? Só que, claro, depois disso eu comecei a pesquisar o que eu poderia fazer para não incorrer mais nesses riscos, proteger os investidores e também não passar mais por essas mudanças na legislação, trabalhar de uma forma mais segura. Foi aí que eu descobri as maravilhas dessa modalidade de financiamento do apoio à produção, né? Você também pode conhecer como crédito associativo. E olha só, eu vou citar aqui alguns benefícios que você também pode colher com essa modalidade. Olha só, em primeiro lugar, é que você assina previamente com o banco o seu projeto. Isso vai te proteger de qualquer tipo de mudança de regra do financiamento. Uma vez contratado, você fica protegido de qualquer mudança. Isso é muito importante. Segundo, se você quiser, você pode construir com o dinheiro do banco a juros baixíssimos, os menores juros do mercado. Acredite em mim, a gente está falando aí de 7 a 9% ao ano. Já imaginou? Em terceiro lugar, você recebe o laudo de avaliação antes de iniciar a construção, né? Isso te traz mais previsibilidade, mais segurança. Então você pode, por exemplo, não iniciar uma construção se o laudo que você recebeu for baixo. Ou então, você pode fazer algumas adequações no seu projeto para aumentar esse valor, entendeu? Quarto, se você quiser, você pode também receber o valor do lote antecipado a juros baixos. E você pode optar em receber também o valor do lote proporcional a cada venda, aí nesse caso, sem pagar juros, né? Inclusive, olha só, mesmo que o lote seja permutado, tá bom? Só para você saber. Então vamos supor, se o lote vale 500 mil e você vendeu 50%, você já pode começar aí com 250 mil para construir sem pagar juros. Já imaginou como é que seria isso? Quinto,
Os subsídios dessa modalidade, eles são maiores do que na modalidade individual. E quanto maior o subsídio, a gente sabe, maior lucro para você. Sexto, essa modalidade, ela não falta verba, tá? Porque ela foi pré-contratada, ou seja, foi feita pré-reserva lá na época da assinatura. Quando as outras modalidades, você fica sempre sem falta de verba. Quem trabalha com isso sabe e conhece muito bem. Isso acaba prejudicando a gente. Sétimo, você pode construir o seu empreendimento e desligar tanto pelo Minha Casa Minha Vida como pelo SPPE. E essa é a única modalidade que permite você vender os produtos do programa Minha Casa Minha Vida, né, na planta e já trabalhar com esse recurso na sua construção. 8. Você consegue aumentar a quantidade de construção de 5 a 10 vezes, ou seja, você consegue escalar aumentando a quantidade de unidades, né, de uma forma, claro, menos arriscada e mais segura. O nono benefício, a sua rentabilidade, que é o lucro sobre o valor investido, é muito maior. Por quê? Porque você vai ter o mesmo lucro de uma unidade individual, né, um empreendimento, só que sem ter colocado todo o capital. Então a tua rentabilidade, ela vai lá para cima, entendeu? E décimo, você vai poder vender, obviamente, essas unidades na planta e construir com o próprio dinheiro dos clientes sem pagar juros. Além disso, olha só, a demanda por construção nunca foi tão alta. Olha só essa matéria que fala do alto déficit habitacional brasileiro e que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, é de 5,8 milhões de famílias, né, que estão precisando dessa demanda. E 41% delas é do programa Minha Casa Minha Vida. Outra é essa matéria aqui, que traz uma visão otimista, onde a queda da Selic, somada ao forte incremento do planejamento do programa Minha Casa Minha Vida, podem aquecer o mercado imobiliário em 2024. E, repetindo aí, claro, bons números registrados em anos anteriores. Ah, mas Guilherme, Aí você me pergunta, eu tive essa pergunta aqui. mas se é tão bom assim, por que poucas pessoas trabalham com essa modalidade? E olha, eu vou falar uma grande verdade. Simplesmente porque quem domina essa metodologia não quer, obviamente, dividir essa informação com ninguém. E quem não conhece costuma falar que ela é muito burocrática, muito difícil. Até mesmo eu conheço algumas pessoas que tentaram e não conseguiram, apenas porque faltou o quê? Conhecimento e um passo a passo estabelecido, né? E foi isso que me motivou a compartilhar essas informações aqui para você. No início, eu também achei que era burocrático. Só que ao longo dos anos eu fui percebendo, né, que não era tão burocrático assim e que, na verdade, eu que não sabia fazer as coisas na hora certa. E por isso, hoje, tendo conhecimento, eu consigo não só construir sem ter que colocar capital, como também eu consigo fazer projetos de apoio à produção um atrás do outro, sem parar. Então, pode ter certeza, se você tiver um passo a passo, eu tenho certeza que você também vai conseguir fazer o seu primeiro empreendimento venda na planta sem pagar juros e sem colocar o seu capital. Bom, agora que eu te mostrei alguns benefícios dessa modalidade, eu quero deixar também claro para você como serão os lucros que você vai ter usando essa estratégia e como você pode agregar ela na sua profissão. O incorporador é aquela figura que vai conectar todos esses profissionais para fazer esse empreendimento acontecer. E como que é a remuneração do incorporador? Aí que a gente entra, né, nessa questão. A gente tem aqui 3 formas do incorporador ser remunerado. O primeiro deles é a taxa da incorporação, que é o valor que ele vai cobrar para fazer todo esse processo de aprovação de projetos, contratação. Essa taxa da incorporação, ela varia entre 1 a 3% do VGV. Tá? Tem o lucro do empreendimento, que varia aí entre 10 a 20% do VGV, né, de acordo com cada empreendimento. E a gente tem a taxa de administração, caso ele queira fazer essa obra, né, caso ele queira executar essa obra. Então, nada impede, por exemplo, do incorporador ser engenheiro, ganhar como engenheiro, ser construtor, ganhar como construtor, ser o investidor, ganhar como investidor, vender também como corretor, se ele é proprietário do empreendimento, ele pode fazer a venda sem necessariamente ter o Cresce. Nada impede dele figurar em vários locais desse. Bom, quando a gente fala de venda na planta, a gente tem que especificar um pouco mais como é que funciona esse processo.
Nesse exemplo, aqui, eu tenho um imóvel de R$200 mil. Como é que funciona a venda na planta? O cliente ele só vai poder financiar 80% desse valor, que é os 160. Sendo os outros 40 mil, ele vai poder fazer uma composição desse valor entre o subsídio, que ele vai ganhar, se for pelo programa Minha Casa Minha Vida, o valor do FGTS que ele pode utilizar e a entrada. E a entrada ela pode ser ainda dividida entre o sinal à vista, que o cliente vai dar na assinatura do contrato, então o incorporador já vai ter isso em mãos para trabalhar ou para colocar no bolso, e é isso que eu vou mostrar para vocês também. Ele pode parcelar esse valor durante a construção, em parcelas, até a entrega de chaves, onde vai ter zerado esse valor. E ele pode também parcelar um valor após a entrega das chaves. O que o incorporador ele recebe? Ele vai receber, assinou o contrato, ele recebe esse valor, mais esse valor, mais esse valor, pode somar, vezes o que foi executado. Vamos supor, executou 10%, vamos supor que aqui é 10 mil de subsídio, e aqui, sei lá, 10 mil de FGTS, o total daria 180 mil. Executou 10%, quanto que ele vai receber? 18 mil. Desse valor, ele não paga juros. Fez 10 vendas no primeiro mês, 180 mil na conta para aplicar na obra, ok? Sem pagar juros. Mas, Guilherme, e o valor do terreno? Como é que funciona isso? O valor do terreno, você tem duas formas de você utilizar esse valor. Primeiro, é solicitando um empréstimo, o desembolso, o reembolso desse valor do terreno a título de empréstimo PJ, para que você aplique esse valor total aqui na sua obra. Você pode. E aí, se você optar em fazer isso, obviamente você vai pagar juros PJ. Qual que é o valor desses juros? Varia entre 7% a 9%. É um juros baixo, é os juros do apoio à produção, os juros do seu contrato, tá? Que vai variar de acordo com a sua pontuação, entre outros fatores. Então, uma das formas que você pode fazer é solicitar esse valor como empréstimo. Vale a pena? Vale, porque esse é o menor juros do mercado. Ou então, você pode receber o valor proporcional a cada venda, aí sim, sem pagar juros. E essa é uma das que eu mais gosto, porque você não paga juros. Então, vamos supor, para facilitar o cálculo, que a gente tem 100 unidades nesse empreendimento. Qual que é o valor da fração ideal do terreno? 500 dividido por 100, tá? Que dá 5 mil. Ou seja, para cada venda, você recebe, vou colocar aqui, mês 1, 18 mil por cliente, mais o valor do lote, que é 5 mil. Ou seja, para cada cliente você vai receber 23 mil. Se foram 10 vendas, vezes 10, 230 mil. Ou seja, no mês 1, você fez 10 vendas de 100, você tem 230 mil para tocar essa obra sem colocar, sem pagar juros. Ah, Guilherme, eu preciso acelerar a obra, eu preciso fazer mais obra. Qual que é a solução? Faça mais vendas, porque quanto mais vendas você tiver, mais você vai conseguir trabalhar sem pagar juros. No outro mês, se você passou aqui para 20%, você teve uma evolução de 10% de obra, correto? Se você teve uma evolução de 10%, você vai receber 10% daquelas 10 vendas que você tocou. Ou seja, 18 mil, você só não vai receber o lote. O lote aqui é só uma vez, tá bom? Recebeu, já era. Então você vai receber 18 mil vezes 10, já vai começar o mês com 180 mil na conta. Mais as vendas que você fizer. Vamos supor que você faça mais 10 vendas, mais 230 mil. Ou seja, nesse mês você tem 300, 410 mil para tocar a obra, ok? Guilherme, não estou conseguindo evoluir a minha obra conforme as minhas vendas. Não está acompanhando. Aí sim, você vai solicitar um empréstimo PJ. E você, claro, vai pagar juros. Mas aqueles juros que eu falei, que varia entre 7% a 9% ao ano, que é os juros mais baixos do mercado. Então, basicamente, essa é a matemática. Então, o que isso mostra para a gente? Mostra que, para a gente fazer uma obra sem pagar juros, trabalhando com o dinheiro dos clientes,
o que vai depender é a velocidade de vendas. E para isso, a gente tem que trabalhar com conhecimento e expertise e um passo a passo importante para a gente conseguir chegar nesse objetivo. Agora, acredite em mim, o que eu postei para você aqui foi só a ponta do iceberg. Ainda tem muito mais coisa por trás disso. E eu nem entrei para você ver nas estratégias de venda na planta, que é o grande segredo. Mas, nesse momento, eu só quero saber se você está realmente comprometido em fazer o seu primeiro apoio à produção acontecer. E, claro, desenvolver o seu primeiro grande empreendimento sem usar o capital próprio, né, e sem pagar juros. Então, se você está realmente comprometido, eu tenho uma oportunidade para você, que é a minha formação Apoio à Produção, onde eu vou poder, com mais tempo, te ensinar o passo a passo dessa estratégia. Deixa eu te mostrar aqui exatamente como é essa formação. No primeiro módulo, a gente vai abordar conceitos iniciais, para que você consiga identificar, saber o que é uma incorporação imobiliária, saber quais são os desafios e as oportunidades. Vamos falar sobre as leis que envolvem essa atividade profissional. Vamos falar também da comunidade de incorporadores e os conceitos básicos que vão te nivelar para a gente conseguir avançar para o próximo passo. A gente vai falar de algumas estratégias que são importantes para você conseguir gerar faturamento recorrente, é uma das coisas que é importante a gente estar abordando, e sobre planejamento estratégico. A gente vai abordar também alguns critérios para a escolha do lote, né, qual é aquele lote que vai te trazer um maior potencial lucrativo, quais são as modalidades, as diferentes modalidades de compra, vamos abordar cada uma com os seus respectivos modelos, envolvendo os aspectos jurídicos também, e quais são as estratégias de negociação com o terrenista, né? Quais são as modalidades de negociação, quais são as formas, como é que você vai fazer para se proteger juridicamente com esse terrenista, quais são o passo a passo que você precisa se atentar. Isso tudo a gente vai abordar nesse módulo. Vamos falar dos estudos preliminares que você precisa fazer antes de comprar um lote e o estudo de viabilidade completo do zero, né, de como você vai fazer para ter previsibilidade se o seu empreendimento vai dar ou não lucro. Né, e vamos passar aí por 3 formas de viabilidade: no cenário pessimista, no cenário otimista e no cenário realista. Okay? No módulo 2, eu vou passar para vocês qual é o passo a passo exatamente que você precisa fazer para fazer um estudo de viabilidade preciso, para que você venda com um lucro ótimo. Não tão caro ao ponto de não vender e não tão barato ao ponto de não dar lucro no empreendimento. Vamos abordar também as estratégias e das estruturas jurídicas, então a gente vai falar de todos os contratos, SPE, SCP, quando usar SPE, quando usar SCP e quando usar uma SPE com SCP. A gente vai passar esses pontos jurídicos e vai falar de todas as minúcias que você precisa saber. Do projeto arquitetônico, eu vou passar para vocês o que o projeto arquitetônico precisa ter, o que o projeto arquitetônico não pode ter, tá? No quesito exigências que ele precisa ter para dar entrada no apoio à produção, e também quais são os critérios que esse projeto precisa ter para que ele seja vendável, tá bom? Elaboração dos quadros da NBR, tá? Que a gente vai fazer de uma forma que vai fazer você economizar, tá? Nas suas despesas de impostos que você vai ter que pagar, e a gente vai entregar todos os modelos editáveis, onde eu vou te ensinar passo a passo como fazer o preenchimento desses quadros. Os memoriais descritivos a gente vai fazer de uma forma que permita você ter mais liberdade na hora de executar, ok? Sem que você fique preso exatamente àquilo que foi colocado, tá? Isso é muito importante. E também vamos estudar cada um dos aspectos do memorial com modelos 100% editáveis que eu vou estar passando para você. E, finalmente, a pré-análise da Caixa Econômica, que vocês não vão cometer o erro que a maioria das pessoas cometem no apoio à produção, ok? Vamos seguir. O módulo 3, a gente vai falar sobre o porquê você não precisa de um GERIC nessa parte inicial, uma das coisas que a maioria das pessoas erram nessa parte do apoio à produção, né, e como você vai operar nessa parte inicial ali dentro dos sistemas da Caixa Econômica para fazer o upload dos documentos para a primeira análise. Vamos falar do alvará, da incorporação e do patrimônio de afetação, né, o porquê que é importante você fazer o patrimônio de afetação, como isso te protege e o que você tem a ganhar. E as minúcias da incorporação, o que precisa ter no seu documento na hora de você averbar ele lá no cartório. O preenchimento correto dos orçamentos e cronograma, tá? E detalhe, para que o seu fluxo de caixa dentro do teu empreendimento seja sempre positivo, ou seja, a gente vai preencher de uma forma que favoreça o desembolso do recurso, tá? Para que você não fique sem recurso. Isso é muito importante. Quando você erra nisso aqui, você fica com um fluxo de caixa negativo. Isso é muito comum, as pessoas erram bastante. Vamos falar sobre as PLS e as tabelas. A gente vai abordar sobre a PBPQH, que envolve a qualidade da construção civil. Se você for desligar ou não pelo programa Minha Casa Minha Vida, eu vou falar o que é relevante que o seu projeto tenha, visando aí você não passar por um processo lá no futuro de um possível erro na norma de desempenho.
Então isso é muito importante a gente abordar esse aspecto também, ok? O que é que você pode agregar e o que não também é muito importante você saber. No módulo 4, a gente já vai entrando aí nas definições de vendas, que é um dos aspectos mais importantes no empreendimento apoio à produção. A estratégia de vendas, a gente vai montar uma estratégia de vendas eficaz, tá? O que você precisa fazer e o que você não pode fazer para que seu empreendimento seja vendável, né? A intenção é que a gente venda tudo antes de concluir, ok? Vou mostrar para vocês como é que faz uma tabela de vendas estratégica. Não é uma tabela de vendas randômica, quero deixar muito claro. A metodologia que a gente vai utilizar aqui é uma tabela de vendas direcionável. A gente vai direcionar os clientes para determinadas unidades, estrategicamente falando, para que a gente bata a demanda mínima. A gente vai falar que é muito importante durante a construção para que você tenha folga para você poder construir, né? E ponto de equilíbrio. Qual é o ponto ali que a gente tem que atingir para que as vendas superem a obra. A gente vai mostrar, eu vou mostrar para você como você consegue atingir esse ponto de equilíbrio. E tudo relacionado ao marketing. Isso aqui é muita coisa, não consigo nem entrar em detalhes nesse momento. Módulo 5, mais vendas, mais coisas importantes, agora mais direcionada para o treinamento da sua equipe. Se você tem uma equipe, vai ser importante você treinar ela. Se você não tem uma equipe, vai ser importante você saber essas características aqui, porque isso é o que vai definir também o teu resultado nas vendas na planta. Então a gente vai falar sobre os critérios objetivos e subjetivos do cliente, a gente vai falar de qualificação correta para evitar retrabalho, tá? Evitar perdas de clientes por falta de um processo. A gente vai falar de simulação, de documentação de aprovação. Você vai saber tanto quanto uma correspondente sabe sobre isso, tá bom? A gente vai falar sobre renda ideal e por que você precisa saber disso, porque isso vai te ajudar, você saber a renda ideal do teu cliente, vai te ajudar você a vender mais para os clientes que estão aparecendo ali. A gente vai falar sobre relacionamento interno, externo, com a Caixa Econômica, o rating, o score, tudo isso você vai saber, você ou a sua equipe. Fechamento de proposta, o que fazer, o que não fazer, boas práticas no fechamento e no acompanhamento dessas vendas, ok? A gente vai entrar no módulo só de análise do comportamento, que é a minha formação. Eu me formei em psicologia, mais especificamente com ênfase na análise do comportamento, então a gente vai estar aplicando a psicologia da análise do comportamento para a venda de imóveis. É uma metodologia que hoje você não vai encontrar em lugar nenhum que não seja aqui. E a gente está falando de ciência aplicada aos negócios, às vendas, tá bom? Funciona. Vamos para o próximo. Módulo 6, a gente vai falar sobre a obra. Aí a gente já vai entrar nos modelos construtivos, né, os modelos de administração, como você vai fazer para empreitar essa obra, para trazer uma construtora, né, quais são os contratos que você precisa assinar, quais são os cuidados que você precisa ter, como que você vai fazer o desembolso desses valores para essa construtora. Vamos falar sobre recolhimento do INSS, e eu vou dar uma dica que vai fazer vocês economizar alguns milhares de reais, né, na verdade. A gente vai fazer sempre um acompanhamento real versus planejado, para que vocês possam ir adequando o planejamento para os próximos projetos e também para você saber se o teu empreendimento está dentro do planejado, ok? Vamos falar sobre a PBPQH dentro da obra, que é a qualidade da construção civil dentro da obra. Vamos abordar o ABITS e a averbação do ABITS no cartório. Vou ensinar vocês a fazer a conversão do condomínio, passo a passo, tá bom? E a inspeção de obra, porque não adianta você vender e você não entregar um produto de qualidade, você vai ter um problema lá na frente. Então, seria imprudente se eu não entrasse nesses assuntos, né? Vamos falar sobre economia e eliminação de retrabalho, que é o que a inspeção de obra também vai ajudar a gente a eliminar. Então, a gente vai falar de FVS, que são as fichas de verificação de serviço, as FVIs, que são as fichas de verificação interna, os recebimentos dos serviços, treinamento da equipe, da obra. Isso tudo vai ser muito importante para que você tenha um empreendimento saudável, ok? E o módulo 7 é o módulo pós-obra. A gente vai falar sobre a gestão do pós-obra, garantia dos 5 anos, o que você deve ou não atender aqueles pedidos. Vou ensinar você a analisar o que é devido e o que não é da incorporadora. Vou ensinar sobre todos os contratos, modelos de contratos de reserva, modelos de contrato de parcelamento, que faça você ter inadimplência zero. E é possível, e eu vou te passar quais são os procedimentos para você conseguir isso também. Gestão dos recebíveis a longo prazo, quais são as estratégias para que você consiga fazer com que os clientes paguem todos os meses. Inadimplência zero, que eu falei da estratégia. Entrega das chaves, quais são os modelos e procedimentos. E uma aula surpresa que eu vou deixar para vocês descobrirem quando vocês fizerem a aquisição. Os bônus, pessoal, olha só isso que interessante. Eu vou estar dando para vocês a planilha simulador caixa, que é uma ferramenta que hoje está sendo vendida por R$ 397 ao ano, e eu vou dar para vocês uma assinatura vitalícia. Essa ferramenta tem mudado muitas construtoras, aí, muitas imobiliárias também que estão usando ela para auxiliar nesse processo de qualificação e envio das simulações para os clientes. E é ela que vai fazer você criar um procedimento de atendimento, criando uma base de clientes sólidos ali, que você pode consultar, clientes qualificados, evitando retrabalho. Também você vai ser capaz de achar a renda ideal do teu cliente com essa ferramenta. Vou dar para vocês também um chatbot corretor. Isso aqui é uma grande
novidade no mercado. Ele já é um chatbot que trabalha dentro do teu site de vendas ou em qualquer outra plataforma, atendendo os teus clientes, simulando para os seus clientes e atendendo com inteligência artificial. Então, você vai dar uma base de atendimento para eles, essa base eu já tenho ela pronta, e com base nessa documentação, ele vai atender o teu cliente. Então, ele vai tirar dúvidas do seu cliente, ele vai falar sobre o seu empreendimento, como se fosse um corretor, ok? Isso aqui é uma grande novidade, eu vou estar entregando para vocês também. Vamos falar sobre a estratégia dos imóveis autofinanciáveis, que são os imóveis que se pagam sozinhos. E eu vou ensinar você como é possível você financiar imóveis e fazer com que eles se paguem sozinhos por meio do aluguel, visando aí uma valorização futura, né? E essa estratégia tem mudado muitos investidores, a visão de muitos investidores. Inclusive, você não vai olhar para os seus empreendimentos como você olha hoje, você vai começar a olhar como cliente, porque você também vai ter interesse de pegar uma parcela desses empreendimentos aí para ficar com eles. Pode ter certeza, anota isso, vai mudar a sua visão de mercado. E vamos ter também duas aulas sobre bônus sobre o módulo financeiro, onde a gente vai falar das boas práticas indispensáveis que qualquer incorporador precisa ter do financeiro para o seu empreendimento, ok? Bom, agora você tem 3 opções. A primeira delas é você ignorar tudo o que eu falei aqui e seguir a vida, né, tendo aí os mesmos resultados e provavelmente não dar o próximo passo em fazer o seu projeto Venda na Planta. A segunda opção é você tentar sozinho, que nem eu fiz, né, na minha primeira tentativa, e errar, obviamente, aquilo que eu errei, gastar muito mais tempo, muito mais energia do que seria o investimento que você está fazendo de um conhecimento todo validado que eu já vou entregar para você mastigado. E a terceira opção, né, é você entrar agora no meu treinamento com 14 anos de experiência, depois que eu formatei tudo, o que deu certo comigo, né, mostrando também tudo que deu errado, né, isso tudo com risco zero. O risco ele vai ser totalmente meu. O curso ele tem 7 dias de garantia e se você não gostar do conteúdo, eu vou devolver o seu capital. Então, para você aproveitar essa oportunidade, eu vou deixar o link aqui abaixo. Tá? Então, aproveite essa oportunidade. Um abraço do incorporador Guilherme Reis.